Amém, queridos, graça e paz? Amém, ok, obrigado. Porque o pastor André vem cá e fala com aquele vozeirão dele, eu falo graça e paz, ninguém nem escutar a minha voz, escuta. E chega aquele vozeirão de trovão, né? O senhor quer falar, pastor, alguma coisa? O senhor queria falar? Não? Ah, ok, então tá bom. Queridos, olha, nós estamos seguindo aí já na terceira aula e o nosso desafio... Deixa eu só arrumar isso aqui. Nosso desafio tem sido mostrar para vocês em alguns exemplos da Bíblia, alguns princípios importantes a respeito de como a casa de Deus, que somos nós, precisa ser edificada. O que sustenta uma construção, o que sustenta um edifício é a base dele. Normalmente são as coisas que você não vê. Você está vendo só a beleza da edificação. Mas as coisas mais importantes dessa edificação não é nada do que você está vendo aqui, é o que você não vê, é o que está escondido. E se você tira essas coisas de baixo aqui, você perde toda a beleza de qualquer edifício. Toda a formosura dele desaparece por causa da base, se ela não for boa. Nós estamos falando de coisas que normalmente não são sempre faladas, porque no dia a dia as necessidades da igreja são outras. Por isso esse seminário é muito importante para você, porque você está ouvindo assuntos que geram desconforto, que te faz ter vontade de dormir até 9h40 para chegar aqui 10h30 e não 9h30, não é verdade? Mas continue, porque o final disso vai ser muito bom, pode ter certeza. Hoje nós vamos falar sobre um tema que o pastor André, já tive um voto a favor, ele disse que gostou muito. Nós vamos falar sobre o discípulo e o vagabundo. E essa palavra vagabundo você vai ver que não é um palavrão. Todo mundo já sabe que não é um palavrão, mas de qualquer forma, nós vamos ver alguns textos bíblicos e vamos ir desenvolvendo esse assunto à medida que formos trabalhando dentro desse tempo aí que nós temos. Bom, todos receberam as folhas? Não? Tem uma irmã ali com várias folhas. Não sei se tem em outro lugar também. Quem não recebeu, levanta a mão só para receber direto ali com a irmã. Bom, existe um texto que eu quero começar com ele, só para a gente dar o pano de fundo, que está em Mateus capítulo 28, 20. E todos nós pensamos que a ordem de fazer discípulos tenha começado em Mateus 28, 20, quando Jesus disse: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aconteceu no final do ministério de Jesus, quando ele já estava se preparando para ser assunto ao céu. Essa ordem de Jesus, na verdade, foi o resgate oficial de um princípio que Deus tinha estabelecido lá no início da criação. Porque Deus não poderia ter criado o homem lá no início e só milhares de anos depois ele ter falado: eu tinha esquecido de uma coisa, né? Eu esqueci de falar com vocês para fazer discípulos. Então daqui para frente, já que Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, vamos começar a fazer discípulos, porque eu tinha me esquecido de falar isso. Isso não é um assunto novo. Eu não posso olhar para Mateus 28, 20 pensando que Deus inventou algo novo com a vinda de Jesus. Na verdade, Jesus não veio para inventar nada novo. O que Jesus veio para fazer foi para trazer vida ao ideal que Deus tinha para o homem lá no Jardim do Éden e que se perdeu por causa do pecado. Jesus veio nos ensinar a ser como Adão deveria ter sido. Jesus é comparado no Novo Testamento como o segundo Adão. Justamente porque o primeiro falhou e o segundo veio para corrigir o erro que o primeiro cometeu. Por isso que Adão pecou, Jesus foi santo. Adão foi tirado do jardim, Jesus veio trazer o reino de Deus para que nós entremos nele de novo. Então, aquilo que Jesus ensinou no Evangelho era, na verdade, um resgate de tudo que nós deveríamos ter aprendido com Adão, lá no início, e a humanidade deveria ter se desenvolvido desse modelo
lá no início da criação. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, não é novo. É, na verdade, o resgate de algo muito, muito antigo que estava no coração de Deus. Isso é bom saber pelo seguinte, porque quando você olha nessa perspectiva, você percebe que Deus não se perde na história, que o pecado não surpreendeu a Deus. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, e Jesus morreu na cruz milhares de anos depois, lá em Apocalipse a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando Adão pecou, Jesus já tinha morrido por ele na perspectiva da eternidade. Então, o pecado não surpreendeu a Deus. Na verdade, quando o diabo ou o pecado veio com o milho, né? Deus já estava com o angu pronto, como diz lá em Minas Gerais. O angu de Deus já estava prontinho, cozidinho, e Deus já estava comendo o anguzinho dele há muito tempo atrás. Bom, então a palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus nesse texto, reforçam o princípio do discipulado, instituído desde a origem do homem. A pergunta que Deus faz a Caim indica um tipo de responsabilidade a nós impostas como resgatadores dos nossos irmãos. O versículo de número 9 de Gênesis capítulo 4 diz assim, esse é o versículo que você tem aí, só para a gente ter uma visão melhor desse texto. Diz assim, mas disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha só, é muito interessante esse texto. O dia que eu li esse texto, há vários anos atrás, eu escrevi uma devocional sobre ele. Nunca publiquei, está guardado. Eu tenho muitas devocionais guardadas, talvez umas 350, 400 devocionais guardadas. E essa aqui é uma delas. Na verdade, o que eu vou pregar para vocês aqui hoje é a base de uma devocional que eu fiz há muitos anos atrás. Esse texto me chama muita atenção porque ele tem tudo a ver com Mateus 28, versículo 20. Porque aqui é o que aconteceu na prática. Lá no Mateus 28, 20, Jesus estava dando uma ordem que deveria ser seguida daí para frente. Mas aqui Deus estava vivendo a experiência com um discípulo dele, que começou a não querer fazer a vontade de Deus em relação ao princípio do discipulado. E aí Deus chama Caim. Caim estava vivendo uma situação difícil com o irmão dele, todos sabemos do conflito que eles tiveram no momento do culto. Caim estava tomado de inveja, estava cheio de dificuldades no coração em relação ao irmão que estava se dando muito bem com Deus, mas ele não estava indo tão bem assim. E aí ele arma o plano de matar o seu irmão, sai com o seu irmão ao campo e lá ele executa, mata o seu irmão, enterra e volta para casa para continuar servindo a Deus. E aí Deus fala assim, Caim, onde está teu irmão Abel? Onde você colocou ele? O que aconteceu com ele? Quando Deus faz esse tipo de pergunta, Deus não faz querendo saber a resposta. No sentido de que Deus não conhece o evento, que Deus não tenha noção do que está acontecendo, que Deus está perdido nos fatos e Ele está precisando de informação. Na verdade, Deus está querendo revelar o coração da pessoa. Deus não está querendo saber o certo ou o errado. Deus está querendo mostrar para a pessoa o tanto que ela está fora da vontade de Deus. E aí Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão Abel? Seria o mesmo se Deus perguntasse para o irmão Márcio assim, irmão Márcio, onde está o teu irmão fulano de tal? Aí eu não sei, eu não estou casado com ele, eu sei onde está minha mulher. Né? Dormir com ela está aqui. Mas a ideia é que nós não temos nada a ver uns com os outros. E Caim responde para Deus, eu não sei. Aí ele volta uma pergunta para Deus assim, eu sou tutor do meu irmão? Eu sou tutor, eu tenho alguma obrigação com meu irmão? Aí Deus não fala nada, necessariamente agora, nesse momento com ele. Deus vai dialogando com Caim. Então nós vamos ver aqui, primeiro, disse o Senhor. Nós vemos Deus aqui no papel de discipulador, como está circulado aí na sua folha. Olhando com um olhar clínico, fazendo uma pergunta diagnóstica, tentando fazer uma aproximação amorosa
Porque Deus podia falar assim, seu assassino desgraçado, matou seu irmão, vou matar você também. Mas Deus fala, onde está teu irmão Abel? Deus sabia que ele estava morto, mas Deus estava querendo ajudar o cara. Era a intenção de Deus. Depois, Caim, ele está no papel de discípulo, porque você está vendo que alguém está pedindo prestação de conta para ele. Então o papel dele era um papel de discípulo, ele tem que prestar conta para Deus. Depois você vai ver a questão da responsabilidade, porque Deus fala assim, onde está? Ou seja, você tem que dar conta dele. Se ele é seu irmão, você tem que dar conta dele. Se eu perguntar assim, o que está acontecendo com a sua família lá no Brasil? Sua mãe, seu pai, seus irmãos. Você tem uma noção. Você sabe, é sua família. Né? Se estiver doente, você pede oração. Se estiver com um casamento em crise, você se preocupa, tenta ajudar. Se estiver precisando de um dinheiro, você manda milhares de dólares para lá sem nenhum problema. Não é assim? Nem tanto, né? Nem tanto. Mas a questão é o seguinte, família de sangue, a gente tem alguma preocupação. Só que quando nós estamos no reino de Deus, nós ouvimos que nós somos família também. E Deus está perguntando assim, onde está teu irmão? Ele está pedindo uma resposta de responsabilidade por parte de Caim. E aí, o problema aqui é que há um vínculo entre eles, e o vínculo é o seguinte, ele fala, onde está o teu irmão? Por que Deus pode cobrar prestação de conta nossa em relação às pessoas que fazem parte do reino de Deus? Porque nós temos um vínculo. A hora que você fala assim, paz do Senhor, irmão, hoje quase ninguém fala isso, né? Esse negócio é antigo demais. É paz, graça e paz. E aí, bicho, como é que tá, irmão? E aí, cara, beleza? Cada um tem um jeito, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo não falando, a Bíblia fala que nós somos uma família e que nós somos irmãos uns dos outros. Por exemplo, eu posso ir lá na casa do Ronaldo a hora que eu quiser e falar, Ronaldo, e aí, cara, vamos bater um papo? Posso dormir aqui hoje para você me dar uns conselhos? Ou tem comida aí para nós? Nós somos irmãos. Você fala assim, não, você não vem na minha casa sem me pedir. Rapaz, nós somos irmãos. Somos irmãos, velho. Pode ir na minha casa a hora que quiser. Não sei se eu vou estar lá, mas se eu tiver, pode ir na minha casa. Nós somos irmãos. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Eu não estou nem aí se aqui não é assim. No reino de Deus é assim. Olha, se eu tiver que fazer uma visita a você, se eu souber que você está precisando de ajuda, você pode ter certeza que eu chego lá meia-noite, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu te ligo a hora que quiser. Se não quiser isso, não me dê seu número. Porque, na verdade, eu penso que nós somos irmãos. E se nós precisarmos uns dos outros, nós temos que ser uma família. Nós temos que acabar com esses protocolos que existem de país para país e vivermos como família, porque isso faz diferença. Então, existe um vínculo entre eles. Nós somos irmãos. Depois, quando ele fala assim, não sei, na verdade, ele está dizendo assim, ele está mostrando que ele é um cara que não tem caráter. Porque como eu posso ser irmão de alguém, ser membro de uma família e não estar nem aí para o outro? E quando ele fala assim, acaso eu sou tutor do meu irmão, você percebe que ou esse cara é muito ignorante, ele está muito mal informado sobre o que Deus fala a respeito do nosso vínculo como igreja, ou ele é um rebelde. Então, a questão é a seguinte, você não cuidará do seu irmão, você não se responsabilizará pelo seu irmão como tutor, como discipulador, como resgatador do seu irmão, se você não souber o que a Bíblia diz, mas deve saber porque todo mundo tem uma Bíblia, ou se você for rebelde à palavra de Deus e falar assim, não tem nada a ver com meu irmão, eu só cuido da minha vida, cada um cuida de si. E aí nós temos que saber o que acontece com isso. Bom, vamos começar o estudo nessa manhã. O fracasso de Deus pode ser, ou o fracasso de forma geral, pode ser um grande professor. Gênesis capítulo 4, 9, conta-nos uma história do insucesso de Deus no discipulado com Caim, filho do primeiro casal. O seu nome, anota aí, significa lança. Esse era o nome de Caim. Esse nome insinuava uma expectativa que Eva tinha sobre esse menino. O primeiro filho que nasceu depois que Adão tinha pecado. Depois que eles haviam pecado. Como Eva estava de olho na promessa da redenção que Deus fez em Gênesis 3,15, Eva acreditava que Caim seria ou era o Messias. Coloca a palavra Messias aí.
Por isso que ela colocou esse nome lança. Ela chamou seu filho Abel de vaidade. Coloca a palavra vaidade. Como se dissesse, já tenho Caim, para que mais um? Ela colocou tanta expectativa em Caim, que quando nasceu Abel, ela falou assim, isso aí é desnecessário. Eu já tenho o Messias, eu já tenho o Salvador do mundo, porque Deus falou que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Ela falou, deve ser o primeiro que eu vou gerar. Ela foi mais Adão lá debaixo da rama de uva, né, que o pastor pregou aqui ontem, sei lá onde eles foram, fabricaram Caim, e aí falou assim, pronto, o Messias nasceu, e liberaram o Messias. Só que, o que acontece? Ironicamente, o que parecia ser o Messias na cabeça de Eva, de Adão, veio a ser conhecido como o pai de uma descendência ímpia, rebelde, contra toda forma de autoridade superior, que mais tarde foi punida severamente no dilúvio. Olha só, quando você olha a história dos descendentes de Caim, quem são eles? Está lá em Gênesis, no capítulo 4, do 16 ao 24. Nós não vamos ler por conta do tempo, mas o que você vai encontrar naqueles filhos de Caim, por exemplo, o primeiro filho que ele teve, ele fez uma cidade, ele construiu a primeira cidade e deu o nome da cidade, deu o nome do filho dele para a cidade. A primeira cidade do mundo se chamou Enoque. E aí, mas não é aquele Enoque que foi trasladado, não, é o primeiro Enoque que existiu. Esse outro já é da descendência de Sete. É interessante que o que você vai ver no perfil de comportamento daquela descendência de Caim é violência, eles eram extremamente violentos. Você vai ver, eles são criadores de cidades, não tem nada de errado em ser criador de cidade, nós vamos ver onde havia falha nisso. Você vai ver que eles são poligâmicos, eles têm várias mulheres, eles têm a vida nômade, é aquela pessoa que vive em tendas, né? Não tem uma residência fixa, igual a gente tem visto muito por aqui hoje, né? Os crentes de hoje são muito nômades. Você encontra com um cara numa igreja, eu tenho pregado em várias igrejas. Às vezes você encontra ele em várias igrejas, ou então você prega aqui hoje, ele está aqui, está liderando e tudo. Daí um tempo você prega em outra igreja, você descobre, ele já está liderando na outra igreja, ele já não está mais naquela, né? Pastores e etc. Você encontra desse jeito. Esse estilo de vida nômade, você via lá na família de Caim. Uma outra coisa, criadores de instrumentos musicais. Todos esses instrumentos que existem vieram inicialmente da família de Caim. Eles eram os criadores de instrumentos. Coisa muito boa. Mas nós vamos ver o que está errado com isso. Outra coisa, eles foram criadores de armas e instrumentos cortantes. Por um lado foi bom, porque eles inventaram a faca. Com a faca você não precisa rasgar mais o pernil do porco, ou sei lá, qualquer outra carne, né? Você pode cortar bonitinho, né? E fazer os trabalhos da culinária direitinho. A questão é que eles também inventaram as armas de guerra. Começou com eles. Eles foram os criadores de armas de guerra, que eles tinham que se defender. Inclusive a descendência de Caim matava. Foram os primeiros que começaram a matar depois de Caim. Caim foi o primeiro a matar e depois os descendentes deles também, todos eram assassinos. Outra coisa, eles eram assassinos e muito arrogantes. Por exemplo, a Bíblia fala que haveria um castigo sobre quem matasse Caim. Ele seria punido 7 vezes. Mas um descendente de Caim chamado Lameque falou que quem mexesse com ele seria punido 70 vezes 7. Era um cara muito arrogante. Então, embora esse povo tenha construído instrumentos, construído cidades, construído instrumentos cortantes e trazido vários desenvolvimentos importantes para a sociedade da época, eles eram um povo que não adoravam a Deus. Os instrumentos que eles faziam não era para adorar a Deus, era na verdade para criar um ambiente agradável na terra, através das músicas que eles compunham, para eles não lembrarem do afastamento que eles estavam mantendo de Deus. A outra razão é que eles eram totalmente ímpios, voltados para a impureza, para o pecado, para a violência, para a bebedeira. Era um povo que estava preocupado em gerar para a destruição.
eles não geravam para a eternidade, eles geravam para a destruição. Os filhos deles eram malignos, a descendência deles era maligna, não tinha ninguém que prestava na descendência inteira deles. Por mais que eles tenham trazido contribuições importantes para a sociedade, eles não fizeram nada que teve duração eterna no que diz respeito a servir a Deus dentro do propósito que Deus tinha para eles. Mais tarde, lá em 2 Pedro 2, versículos 5 a 18, a gente não vai ler, fica à vontade, vai ser o momento da oferta da escola dominical agora. Nesse período do apóstolo Pedro, você vai ver o seguinte, que há um perfil traçado pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que mostra que aquela geração daqueles dias lá do apóstolo Pedro, era uma geração que estava seguindo a carne, andando em imundas paixões, os olhos deles estavam cheios de adultério, menosprezam toda forma de governo, eles eram atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade, são brutos e irracionais, falam o que não sabem, o coração é exercitado na avareza, fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Era esse o perfil da descendência de Caim. Bom, o que isso tem a ver com discipulado? Tem muito a ver. E nós vamos desenvolvendo isso e vamos entendendo. Olha bem, é muito interessante você perceber que a resistência a se envolver no uns aos outros, a resistência a abrir o coração para receber pessoas na sua vida, para viver em comunidade, para servir uns aos outros, para pastorear uns aos outros, para abrir a nossa casa para ser um útero onde o Espírito Santo pode gerar vidas para o reino de Deus dentro da nossa casa, na redondeza onde nós moramos. Toda resistência a essas coisas parte de uma identidade muito anterior a nós. Essa identidade vem lá de Caim. Ele era uma pessoa resistente à vontade de Deus. Ele era uma pessoa que não estava aberta a fazer o que Deus queria, como homem de Deus. E pensa numa coisa, todas as coisas foram criadas para um propósito. Até esse negócio aqui, ó, inútil aparentemente, isso aqui é extremamente essencial. Agora você pensa bem, se o criador do guardanapo fez ele com um propósito, você acha que Deus não fez o homem com um propósito? Agora, você acha que se Deus fez você com um propósito, você acha que Deus ficará satisfeito se você estiver vivendo fora do propósito dele? De jeito nenhum. Então, a grande questão é o seguinte, não importa se você está construindo cidades, se você está fazendo instrumentos, se você é um construtor de facas, até de espada do samurai lá da China, não importa qual é a sua habilidade profissional, sua performance, a questão é o seguinte, Deus tem algo com você em relação ao seu irmão. Deus quer usar você para abençoar o seu irmão. E nós vamos entender o que o que a palavra de Deus fala a nós. Olha só, Caim morreu. A descendência ímpia de Caim foi extinta no dilúvio. Foi extinta no dilúvio. Toda a humanidade que se afastou de Deus, exceto a família de Noé, toda a humanidade foi destruída no dilúvio. Acabaram todos. Só que, curiosamente, o espírito de Caim, que é aquela mentalidade, aquele jeito, né, eu quero que você acompanhe aí na sua folha, está escrito assim, no item 2, apesar disso, o espírito de Caim, coloca a palavra espírito de Caim, não desapareceu completamente. Caim morreu, mas o espírito dele está aí, está rondando. Tem muita gente que não está cheio do Espírito Santo, está cheio do espírito de Caim. Pode ter certeza, você vai fazer um diagnóstico aqui hoje. Olha só, Nabal é um exemplo disso. Lá no ano 1008 a.C., Davi estava ainda fugindo de Saul, naquela situação difícil que você conhece. E é espírito de Caim. Ele estava fugindo, né, de Saul, vivendo fora de casa, numa situação difícil. E aí ele protegeu os pastores e o gado de um homem chamado Nabal, um homem rico,
casado com uma mulher muito gente boa. E a Bíblia fala que Davi falou o seguinte, ele mandou os funcionários dele, os servos dele, falou, vai lá pedir comida para Nabal, diz para ele que nós protegemos o gado dele, protegemos os pastores dele, nós fomos amigáveis com eles, e eles deveriam nos ajudar, nos dando comida, nos dando condição de viver, porque nós podíamos ter feito mal e fizemos bem para ele. Numa terra sem lei naquela época, não é verdade? Aí Nabal, na verdade, falou o seguinte, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Aí ele falou, você acha que eu vou tirar o pão aqui do meu povo para dar para quem eu nem conheço? Só que tem uma coisa, Davi era ungido de Deus. Ele não tinha cara de ungido. Ele não tinha coroa de ungido. Ele não estava vestido como ungido, mas ele era ungido de Deus. Ele era homem de Deus. Às vezes nós olhamos as pessoas pela aparência. Você tem que entender uma coisa, cada um que está no reino de Deus, que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus, é filho de Deus. Ele tem um valor muito grande para Deus. Talvez você honra uma pessoa e não honra outra por causa da aparência dela. Mas Davi, ele foi lá amigavelmente pedir ajuda e Nabal falou, quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí, não deu, negou. Davi ficou zangado e falou, vou matar ele, vou matar todos que estiverem lá, porque ele podia fazer isso. Naquela época ele podia. Mas quando ele foi, a mulher de Nabal veio na frente e pediu misericórdia, trouxe muitos presentes, muita comida, deu para ele. E aí, a Bíblia diz que Davi voltou para casa, mas só que tem uma coisa, Deus matou Nabal naquela noite. Davi não matou, mas Deus matou, e a mulher de Nabal virou mulher de Davi. Com Deus não se brinca, queridos. Ninguém brinca com Deus. O espírito de Nabal de Caim estava em Nabal. E ele manifestou uma indisposição de servir um homem de Deus naquilo que era necessário naquele momento. Eu não vou não tenho tempo para isso, não conta comigo, eu não quero saber disso e tal. E tem gente morrendo, precisando de ajuda uns dos outros. Tem gente precisando. Isso não é necessidade do pastor Salmão, isso não é necessidade minha, isso é necessidade do reino de Deus, nós somos uma família. Olha para a figura que Deus colocou na Bíblia da igreja. A igreja é um corpo, é um organismo vivo, e a Bíblia fala que o corpo cresce pela justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Fazer igual o pastor Josué ontem. Justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Repetindo. Deu para decorar, né? Olha só. Outra coisa, Amã. Amã é um outro camarada. Lá no ano 473, antes de Cristo, lá em Esté capítulo 6, ele armou um plano para destruir o homem de Deus. Mas aconteceu algo muito interessante, foi quando o rei chamou Amã e falou assim, o que o rei deveria fazer para alguém que ele deseja honrar? Aí sabe o que Amã pensou? Amã pensou assim, bom, quem o rei honraria, senão a mim mesmo? Aí ele pensou, bom, já que o rei vai honrar a mim mesmo, bom, o senhor devia pegar o cavalo que o senhor anda, né, o mulo real, o senhor devia colocar as roupas reais nele, deveria pôr a coroa, deveria enfeitar o cara e colocar uma pessoa muito importante do reino para puxar o cavalo e sair gritando, dizendo, é assim que o rei faz com aquele a quem ele quer honrar. Aí o rei falou assim, boa ideia, Amã. Faz o seguinte, prepara o animal então e coloca Mardoqueu, ou Mordecai, né, em cima dele. Em cima dele. E você sai puxando o burro e sai gritando. Já imaginou que coisa? Então onde está o espírito de Caim aqui? Ele estava querendo ser honrado antes de honrar. Ele estava querendo só receber honra, ele não estava querendo servir. E a Bíblia fala o seguinte, só existe uma maneira de você ser honrado no reino de Deus. Se você quer ser grande, você tem que ser o primeiro que serve. O primeiro. Tem que ser o primeiro a agir em favor de servir ao outro.
O outro espírito de Caim você vai ver entre os discípulos de Jesus, que está lá em Mateus 10, 37, Mateus 10, 37, no ano 28 e 29, mais ou menos, antes, depois de Cristo, está antes de Cristo, mas na era cristã já. E Tiago e João, eles manifestam o espírito de Caim no dia que eles falaram assim: Senhor, quando a gente estiver no céu, dá para o Senhor me colocar à direita do Senhor e o meu irmão à esquerda? Olha só que presunção do cara. Eles acharam que eles eram os discípulos mais importantes de todos os tempos. Eles esqueceram de Moisés, de Jó, né, de Jeremias e tantos outros, de mim, pastor Salmão, pastor Edson, de você. Como é que ele acha que a gente ia tirar ele de lá, certamente, se a gente chegasse lá. É melhor que ele não esteja lá. Porque não, ninguém vai sentar isso. Deixa só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do jeito que eles se comportam aí, que a gente nem sabe como é. Mas deixa esse lugar para eles. Vamos ocupar outros lugares aqui. Eles queriam uma honra que eles não mereciam. Jesus falou: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Estamos, sim, Senhor. Falou, pois é, então beber vocês vão beber, mas sentar lá em cima não compete a mim, não compete a vocês. Isso é para quem Deus já determinou. Então, a honra é muito desejável, mas ela por si só ela não produz nada. Na verdade, a honra é resultado de uma vida de serviço. A honra não é um fim em si mesmo. É resultado de uma vida de serviço. Bom, diante disso, você tem uma tabelinha aí. O espírito de Caim, coloca a palavra, é uma mentalidade presente no comportamento e nas relações interpessoais e bem diferente do espírito de Cristo. Essa mentalidade de Caim, esse espírito de Caim é, na verdade, uma mentalidade. É o jeito que a pessoa pensa, é o jeito que a pessoa se vê, é o jeito que a pessoa se vê no reino de Deus. Ela olha para si e se acha o tal, a tal. Agora, o espírito de Cristo é diferente do espírito de Caim. E lá em Lucas 9, 55, quando os discípulos queriam matar uma cidade inteira e mandar para o inferno, os mesmos discípulos, né, que queriam sentar um do lado e outro do outro, quando eles notaram que uma cidade não queria dar atenção a Jesus, eles falaram assim: Senhor, quer que a gente manda todo mundo para o inferno? Porque tem gente que acha que o papel dele é mandar para o inferno. Aí Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim para perder as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Vocês estão achando que nós viemos aqui para mandar as pessoas para o inferno? Nós viemos para trazer as pessoas do inferno para o reino de Deus. Então, Jesus corrigiu ele. Mas só que quando Jesus corrigiu, Jesus mostrou qual era o espírito dele. O espírito, eu estou falando, não do Espírito Santo, mas qual era a mentalidade de Cristo, qual era o foco de Cristo quando ele lida com as pessoas. Então, você vai perceber que o espírito de Cristo e o espírito de Caim são muito diferentes. E aí você vai se avaliando enquanto você vê. Por exemplo, enquanto Caim está zangado com seu irmão, lá em Gênesis 4, 6, coloca a palavra zangado. Tem uns espaços muito pequenos aí, e eu vou confessar por quê. Eu estou com um problema muito sério de vista, e eu coloco a minha tela em 150. Aí eu achava que o espaço estava grande, mas na impressão eu estou vendo que ele ficou pequeno, né? Mas minimiza a sua letra aí que vai dar. Então, enquanto Caim está zangado, lá em Gênesis 4, 6, você vai ver que Jesus se rende. Coloca a palavra se rende em completa submissão ao Pai. Lá em Salmos 40, versículos 6 e 8, tem uma figura muito legal que onde Jesus é retratado como o escravo do amor. Porque lá no Antigo Testamento tinha um princípio que quando o escravo servia ao seu senhor muitos anos, e ele ao receber a liberdade para ir para onde quisesse, se ele amasse o seu senhor, ele podia ficar. É chamado de princípio do levirato. Então, ele querendo ficar com o seu senhor por amor, ele se tornaria o servo do amor. Por isso, o senhor pegava uma sovela e furava a orelha dele, fazia um buraco
na orelha dele, e todo mundo que olhasse para aquele escravo, ele veria que aquele escravo é um escravo, mas agora ele é um escravo livre que decidiu continuar escravo porque ele ama o seu Senhor. E nesse texto de Salmo 40, Jesus se coloca como esse escravo do amor, dizendo que ele estava pronto, disposto a fazer a vontade de Deus, e ele fala assim: a minha orelha furaste, porque isso é uma figura de linguagem. Ele estava lembrando do princípio, a minha orelha furaste. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 e 7, o autor aos Hebreus conta a mesma história, agora se referindo a Jesus. A gente sabe que o Salmo 40 é messiânico, mas em Hebreus ele fica mais messiânico ainda, porque ele é associado diretamente à pessoa de Jesus. E aí, você vai ver em João 10, eu nem vou ler, no 10, versículo 30, a Bíblia fala assim: eu e o Pai somos um. Só existe possibilidade de unidade no relacionamento entre duas pessoas iguais, quando uma se submete à outra. Você nunca vai ser um se você se acha o tempo todo igual ou melhor do que o outro. Na verdade, você consegue ser um se você se submeter àquele e se aquele se submeter a você. Isso é unidade. Você entende? Então Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus. Enquanto Caim estava zangado com seu irmão, Jesus estava em unidade com Deus. Olha a diferença de um para o outro. E aí, no versículo 38, ele fala sobre a vontade de Deus, que ele amava a vontade de Deus, você pode conferir depois. Outra coisa, enquanto Caim planeja e executa o assassinato, coloca a palavra assassinato, do próprio irmão, no versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis, Jesus, muito diferente disso, ele se entrega, coloca a palavra entrega, a própria vida por seus irmãos. E aí você vai ver 3 textos, em João 6,51, você vai ver em João 10, 18 e João 15, 13. No 10,51, Jesus fala o seguinte, que ninguém tira a vida dele, é ele que entrega a vida, voluntariamente. É ele que está dando a vida dele pelo irmão. Não foi Deus que mandou, não foi o Pai que mandou, foi ele que quis. Isso fala de uma voluntariedade para servir o outro. Depois, você vai ver em João 10, 18, ele mostrando a mesma disposição de dar a vida em favor dos outros. E lá no 15, 13, ele fala que ninguém daria a vida em favor dos seus inimigos ou dos seus amigos, mas ele dá. Ele está disposto a dar a sua vida. Depois você pode conferir o texto. Então você percebe que um está querendo matar o irmão e o outro está querendo morrer pelo irmão. Olha como é que a diferença de um espírito e outro é tão grande. Um mata e o outro morre. Depois você vai ver, o espírito de Caim, enquanto Caim se torna vagabundo, porque em Gênesis 4,14 a Bíblia diz que ele seria um errante pela terra. Vagabundo é aquela pessoa que não tem morada fixa. É aquela pessoa que vaga para lá e para cá. Ele não se submete a ninguém, ele não cria vínculo com ninguém, ele não honra ninguém, ele acha que é melhor que todo mundo, não tem igreja nenhuma boa para ele, não tem crente nenhum melhor do que ele, e ele fica vagando, é um vagabundo. Tem muito vagabundo aqui nos Estados Unidos, não tem? Crente, eu estou falando de crente vagabundo, que vaga, e não é vagalume, é vagabundo. Não é palavrão isso, queridos, não é palavrão. Na verdade, vagabundo é alguém que não tem local fixo, é alguém que fica vagando, não tem raiz, não cria raiz. E o apóstolo Paulo dizia que pedra que muito muda não cria limo, não é assim? Foi o apóstolo Paulo que falou isso? Meu pai falava isso muito. Meu pai falava muito. Não é, claro que não é o apóstolo Paulo, né? Mas se você fica mudando muito, você não cria limo. Se você não fica num lugar, você não cria raízes. Não tem como você crescer. Não tem como você cumprir a vontade de Deus. E aí, enquanto Caim ficou vagando como um vagabundo pela terra, Jesus cumpriu, coloca a palavra cumpriu, o seu propósito na terra. Aí você vai ver João 10, 10, João 12, 27, 46, 47, Atos 10, 38. Todos esses textos mostram, a gente não vai conseguir ler agora, mas ele mostra Jesus andando muito, como Caim andava.
Só que a diferença era o seguinte: Jesus tinha uma raiz. E onde estava a raiz de Jesus? Jesus estava ligado em Deus para fazer a vontade dele. Então, Jesus andava por toda a terra, mas fazendo bem, curando a muitos, libertando a muitos, ensinando a muitos. Então, qual era a raiz de Jesus? O tempo todo ele estava falando: eu e o Pai somos um, eu faço a vontade dele, eu só ouço o que ele diz para fazer o que ele quer que eu faça. Então você percebe que Jesus não era uma pessoa solta. Jesus estava aqui representando o reino, ele estava aqui representando a glória de Deus, ele estava aqui nos levando de volta para Deus, mostrando como deveria ser o primeiro Adão, e ele estava fazendo isso como o segundo Adão, que nós acabamos de falar no início. E aí, a diferença entre Jesus e Caim nesse aspecto é que os dois andavam muito, porém um andava para fazer a vontade de Deus, e o outro andava para se rebelar contra a vontade de Deus, para desonrar o Deus que o criou, para envergonhar o Evangelho, para viver uma vida fora do propósito de Deus. E Jesus é um exemplo do espírito correto que Deus espera que nós tenhamos. Bom, no fim da história, todos nós seremos julgados com base no grau de amor que devotamos ao nosso irmão. Lá em Eclesiastes 11, versículo 9, a Bíblia fala o seguinte: anda pela vista dos teus olhos, pela maneira como o seu coração entende, mas saiba de uma coisa: Deus pedirá conta de tudo a você no dia do juízo. Você pode fazer o que quer, você pode entender do jeito que você quiser o Evangelho, mas saiba de uma coisa: Deus vai pedir conta de tudo que Ele disse na palavra dEle. Se você pertence ao reino dEle, Ele vai pedir conta. E todos nós seremos julgados com base no amor devotado ao próximo. Porque a Bíblia fala em Mateus 22, 37 a 40, de tudo que ele fala lá, ele fala o seguinte: que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar ao próximo. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Eu até falei um tempo atrás aqui que o padrão de Jesus é até mais elevado quando ele fala que nós não temos que amar o próximo como a nós mesmos, porém nós temos que amar como Cristo nos amou. Porque esse ensinamento de Mateus 22, 27 nunca foi o ensinamento de Jesus. Isso aqui foi uma interpretação que ele fez para o escriba. Quando o escriba perguntou para ele qual era o maior mandamento, ele falou: o que está escrito na lei? Como você interpreta o que está escrito lá? E ele então recitou. Mas não foi... Desculpa, eu estou chorando pelo nariz. Não foi um ensinamento que Jesus deu sobre o amor. Na verdade, o ensinamento que ele deu está lá em João 15, quando ele falou assim: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o padrão dele é mais elevado. Nós seremos julgados com base no amor devotado aos nossos irmãos. E Caim se deu conta disso, desse fato, no dia que Deus lhe perguntou: onde está o teu irmão Abel? Ok? Deus ofereceu graça, esperando arrependimento. Só que Deus recebeu cinismo, irreverência, em resposta quando Caim disse assim: não sei, acaso eu sou tutor do meu irmão? O que Deus recebeu foi cinismo, foi indiferença na resposta de Caim. Então daí para frente, o versículo 10 até o 16 relata o rompimento da relação entre Deus e Caim. E aí o restante da história a gente vai ver ao longo do tempo aí. Bom, para a gente concluir, eu tenho 1 minuto para concluir. Você vai perceber o seguinte: eu posso concluir com uns 3 minutos? 4? Me deu 4, obrigado. O pastor me deu 3, ele me deu 4, 7. Estou brincando. Brincadeira. Olha só, no Sinai e no Monte das Oliveiras as coisas ficam claras. Por exemplo, quando você lê Levítico 19, versículo 17, 18, 25, todos esses versículos que estão aqui na folha, você vai perceber o seguinte: que Deus se revelou ao povo lá no Monte Sinai e todo mundo viu a revelação de Deus. E eles ouviram Deus falar com eles a respeito do seguinte: de não guardar mágoa no coração em relação ao irmão, mas repreendê-lo quando necessário, de não se vingar, mas ao contrário, amar, de ser o resgatador e socorrer o seu irmão quando ele está pobre, quando ele perde tudo, de resgatar o seu irmão da sua pobreza. Se ele precisar se vender como escravo para você, você nunca pode tratá-lo como escravo, e você nunca pode esperar receber lucro dele quando você está fazendo algo em favor dele para ajudá-lo.
Então, vários ensinamentos a respeito do relacionamento sanguíneo que havia entre os irmãos lá em Israel. Até hoje eles praticam muito isso. Quando você lê esse princípio aqui, você fala assim, mas isso era coisa do Antigo Testamento. Aí você vai para o Sermão do Monte. E você vai perceber o seguinte, que Jesus interpreta esse negócio aqui de uma forma muito mais profunda. E ele mostra o seguinte, que nós temos que acertar os conflitos com os nossos irmãos enquanto estamos com ele a caminho, que acertar com o irmão um conflito é mais importante do que ofertar no altar do Senhor. Eu preciso acertar e ofertar. A Bíblia não diz que eu tenho que cancelar uma coisa ou outra, mas eu tenho que deixar a oferta no altar e reparar a minha oferta, o meu problema com meu irmão, e voltar e entregar a minha oferta. A Bíblia fala que eu preciso servir o meu irmão, que eu preciso ser sal da terra e luz do mundo, que eu preciso me dispor para fazer, para dar a minha túnica, para dar a minha capa, para fazer o que for necessário para ajudar o meu irmão. Então eu percebo que o mesmo princípio que foi dado na lei para os judeus foi interpretado de uma maneira muito mais ampla para nós, para a igreja. Porque o que Jesus ensinou no Sermão do Monte tem a ver com o modelo de Adão que ele quer gerar a partir do segundo Adão. Com o modelo de crente, de filho de Deus, como Adão era filho de Deus lá no início. E aí, o desejo de Deus no Sermão do Monte é que nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. E aí, fazer a vontade de Deus, você vai ver nesses textos do Sermão do Monte, define o ser a vontade de Deus. Porque quando falaram assim, eis aí tua mãe e teus irmãos, Jesus falou, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E Jesus disse assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia fala, num daqueles textos que eu não li lá em João 10, eu acho que 38, se eu não me engano, a Bíblia fala assim, que aquele que faz a vontade de Deus, o Pai o honrará. Você será honrado por Deus quando você faz o que Ele manda. E aí, concluindo, em nome de Jesus, Caim não era o Messias. Isso ficou muito claro. Mas ele poderia ter sido um crente exemplar. Não é verdade? Ele podia ter sido um crente melhor. Ele podia ser um bom discípulo. Ele podia ter sido um bom modelo de crente para os que estavam observando ele, para a própria descendência dele. Tudo o que Caim fez não serviu de nada para a descendência dele. Ele se tornou um modelo desgraçado para a sua descendência. Ninguém podia usar Caim como modelo de servo de Deus, de discípulo, de filho obediente. Então, ele podia ter sido um crente exemplar. Se ele tivesse negado a si mesmo, como nós aprendemos semana passada, ele teria dado muito fruto, como está em João 15, versículo 8. Teria dado muito fruto. Ele seria um verdadeiro discípulo honrado, em vez de um vagabundo, como nós aprendemos, um desobediente vagabundo, vagando pelo mundo. João 12, 26, a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus, o Pai, ou aquele que faz a vontade de Jesus, o Pai o honrará. Esse é o grande privilégio de abrirmos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens até, se necessário, o nosso conhecimento, para servirmos aos outros, para fazermos discípulos, para gerarmos uma comunidade de servos, onde ninguém é maior do que ninguém, mas todos se ocupam em se posicionar como menor uns que os outros, para que todos sejam engrandecidos e o reino de Deus se torne um lugar de honra, um lugar onde uns valorizam os outros, e aí, quando o mundo olhar para nós, ele vai ver que essa igreja está cheia de Jesus. Em cada rosto, eles estão vendo Jesus. Uma igreja cheia de Jesus. Não é um Jesus na cruz, é um Jesus andando, respirando pela rua, fazendo diferença no mundo. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te damos graças, Senhor amado, pela alegria de saber que, apesar dessa tragédia que foi o comportamento de Caim, o Senhor nos dá um modelo muito mais elevado no comportamento de Jesus, para sabermos a diferença entre um discípulo rebelde e um filho obediente, entre as consequências da desobediência
e os privilégios e os benefícios da obediência. Nós te damos graças, Senhor, nós nos rendemos a Ti e oramos, Deus, para que essa igreja se torne uma comunidade de servos, se torne, ó Deus querido, uma comunidade de discípulos e de discipuladores, se torne uma igreja, Senhor amado, onde uns sirvam os outros no que diz respeito a fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor diariamente acrescente os que devem ser salvos e caiamos na graça do povo, Senhor, como igreja que representa Cristo nessa terra. Nós oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.